Então, galera, a última coisa que nós fizemos foi a listagem das cidades aqui do nosso banco de dados, né? Essa listagem, então, nós já fizemos gerando HTML através do PHP, né? Então, o usuário não vai ter que ver aquela visualização esquisita que a gente fazia lá com printr ou com vardamp. A gente faz uma repetição em cima do dado e gera uma tabela aqui bonitinha, bonitinha entre aspas, né? É, mas a gente consegue, então, gerar uma visualização melhor para o usuário. Só que ainda a gente não tem o cadastro desses dados baseado na digitação do usuário. Os cadastros que a gente tem foram feitos direto no código, né? E nós vamos fazer agora, então, o cadastro feito pelo usuário. Bom, algumas observações. Esse cadastro, esse aqui ainda é o código da listagem ainda. Esse cadastro, ele acontece da seguinte maneira. A gente vai ter que ter uma tela onde o usuário vai digitar as informações, né? Quando ele digitar essas informações, lembra, o usuário está digitando, isso está na máquina do usuário, do cliente. Depois que ele digitar e solicitar a gravação disso, esses dados vão lá para o servidor e lá no servidor eles vão ser interpretados e enviados para o banco. Então, a gente tem dois momentos aqui, tá? A gente fala de tempo mesmo, a gente tem um momento da digitação, isso acontece no cliente, nós temos um momento da interpretação e a gravação desses dados, isso acontece no servidor. Beleza. Então, dois momentos. Isso pode estar em um único arquivo? Pode, tá? Isso pode estar em arquivos separados? Também pode. Aí depende da estratégia do programador. Eu vou fazer em arquivos separados aqui, porque eu estou tentando fazer, tá? Posso até tomando decisões erradas, mas eu estou tentando fazer da maneira que fique mais tranquila para o entendimento, principalmente daquelas pessoas que não têm tanta intimidade assim com a programação. Beleza. Então eu vou criar dois arquivos aqui. Em um a gente vai colocar o nosso formulário HTML. O que é o formulário? São os campos onde o usuário vai digitar. É um arquivo até então puramente HTML, porém eu vou criar ele como PHP, porque depois eu posso precisar de acrescentar alguma coisinha nele, tá? Mas para o que nós vamos fazer hoje, se fosse um arquivo puramente HTML, já não serviria. Então vou criar aqui o form cadastro cidade.php. Então é nesse arquivo que nós vamos colocar o nosso formulário e eu vou criar o arquivo chamado cadastro cidade.php, que é o arquivo que vai receber os dados do formulário e gravar no banco, efetivamente, tá? Tá, vamos por partes. Vamos para a gente criar o nosso formulário aqui. Isso aqui é uma página HTML, né? Então vamos começar aqui colocando a nossa estrutura HTML. Vou colocar aqui cadastro de cidade e aqui também um H1. Vou fazer uma estrutura bem simples para a gente não demorar demais. Cadastro de cidade. Beleza. E aqui eu vou colocar o meu formulário. Tá? Vou colocar um parágrafo antes aqui. Digite os dados nos campos a seguir. Beleza. E agora, então, vou colocar o meu formulário. Um formulário HTML é uma parte da página em que são colocados campos para digitação, para seleção, para marcação, tá? São vários tipos de elementos que a gente pode colocar dentro de um formulário. Eu vou até mandar um slide para vocês com isso, mas eu vou colocar só alguns aqui. Os principais tipos são input, text area e select. São os principais elementos que a gente coloca dentro de um formulário, tá? Então, o input é a tag input, o select é a tag select e o text area é a tag text area. Então, input, select e text area. Porém, o input dá para a gente fazer uma variação muito grande porque ele tem um atributo chamado type. E a gente pode colocar input type text para colocar nomes, por exemplo. Input type date para colocar datas. Input type e-mail para o usuário digitar e-mail. Então ele tem uma série de tipos, né, que dá para a gente fazer uma diferenciação. Mas então são só três, né? E eles se diferenciam com base nos tipos. Mas eu vou mandar um slide para vocês darem pelo menos uma folheada, né? E uma conferida geral. Beleza.
Mas esses elementos, então, eles são colocados dentro de uma outra tag chamada form. Form. Isso aqui é o que delimita o meu formulário. E aí os meus elementos de entrada de dados eu vou colocar aqui dentro, tá? Esse form a gente coloca algumas coisas aqui, no mínimo. No mínimo isso aqui, o action, que é para onde que esses dados vão ser enviados. Quem que vai receber, interpretar esses dados e gravar ele no banco? O script que tiver nesse arquivo aqui, ó. Então, nós escrevemos o nome desse arquivo aqui no action, cadastro cidade.php. Se tiver em pasta diferente, aí tem que colocar o endereço, tá? A gente tem que colocar também um método, que é a forma como esses dados vão lá para o servidor. Tem vários métodos possíveis. Os mais comuns nesse contexto aqui é get e post. Post, os dados vão como se fosse dentro de um envelopezinho, né? E o usuário não vê. Agora, quando eu coloco get, os dados, eles vão visíveis aqui, ó, na própria URL do arquivo, tá? Na própria URL do recurso, ele coloca os dados aqui na frente, tipo assim, ó, nome. O que a gente digitar lá, na hora que a gente pedir para cadastrar, vai aparecer aqui, mais ou menos, dessa forma assim. Vai aparecer mais ou menos dessa forma aqui. Isso é quando a gente usa o método get. E o método post, eles não aparecem ali, eles vão separadinhos em um envelope. Geralmente, para cadastrar informações, se utiliza o método post, né? E para, às vezes, só para consultar alguma coisa, ou para passar apenas algum parâmetro, se utiliza o método get. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o método post. Beleza, vamos colocar os campos aqui. Os campos, então, a gente faz com tag input. Eu vou usar aqui input texto, tipo texto mesmo, que é para o cara digitar o nome, tá? O nome da cidade. E eu tenho que dar um nome para o campo. Tem falando nome várias vezes, porque aqui o usuário vai digitar o nome da cidade, né? E eu tenho que dar um nome para esse input aqui, ó. Eu vou colocar aqui nome cidade. É através desse nome aqui que eu coloco no atributo name que eu vou conseguir encontrar esse dado lá no PHP depois, tá? E o ID aqui, para esse caso nosso é opcional, vou colocar o mesmo que eu coloquei para o nome, mas geralmente isso aqui é mais utilizado quando eu vou processar isso aqui com JavaScript, o que não é o nosso caso ainda. O próximo campo vai ser da UF, vai ser input também do tipo texto. Então, parecidíssimo com esse daqui. Só dei uma formatada. UF cidade. Beleza. E aí a gente coloca algum botão. Eu posso colocar um input do tipo submit, ou então posso colocar um button do tipo submit, ou simplesmente um button que o navegador sabe que é ali que o usuário vai clicar para que esses dados sejam de fato enviados lá para o servidor para serem interpretados por esse outro arquivo aqui. Vamos olhar isso. Se a gente olhar isso, a gente vai ver que, apesar da nossa ideia que está legal, o resultado para o usuário ainda não está legal. É nosso arquivo form cadastro cidade. Ó, por quê? Aparecem uns campos avulsos, o usuário não vai saber o que ele quer digitar. Então a gente adiciona algumas palavrinhas aqui, ó, para poder etiquetar esses campos e o usuário saber o que é para ele digitar, tá? E colocar também alguma coisa aqui no botão. Então nós vamos colocar. Geralmente a gente faz com label. Label for. Para a gente vincular, dizer que esse label é para esse campo, a gente usa o ID dele. Então, pego esse ID e coloco como se fosse o for aqui do label. Label for cidade. O que vai aparecer lá? A palavra nome. Dois pontos. Isso aqui é o que vai aparecer lá na tela, tá? Vocês podem fazendo e testando aí. Já vou fazer também uma quebra de linha aqui para um campo ficar numa linha e o outro na outra.
Vou fazer o label aqui também para o F. Label for UF cidade. Eu vou escrever aqui a palavra UF, 2 pontos lá na tela. E vou colocar aqui também uma quebra de linha, não, uma HR, que é uma linha visível lá. Vocês podem fazendo por parte, testando lá, para vocês estiverem com dúvida o que é o que. Aí no button eu vou colocar a palavra aqui, salvar, ou gravar, ou inserir, enfim, alguma palavrinha nesse sentido. Dá um F5, eu já tenho aqui uma visualização melhor, tá? Se quiser aplicar CSS, pode deixar a coisa mais visual, pode, tá? Eu não vou aplicar para a gente não ficar delongando. Inclusive aqui dentro do form, ó, se você quiser colocar divs aqui para poder separar e ter um layout melhor e conseguir aplicar um CSS mais bonitinho, você pode, tá? Você pode inserir dentro desse form aqui, além de inserir esses elementos de label e de input, você pode inserir outros elementos de layout também, se você quiser, para o seu formulário ficar com uma visão melhor. Beleza. Nosso form está aqui. Quando o usuário, então, usar esse arquivo, é isso que vai aparecer para ele, ó. Esse HTML aqui, que é basicamente o nosso formulário com botão. Quando ele preencher aqui e clicar em salvar, o navegador vai juntar esses dados em uma requisição, em um pacotinho, e vai enviar na rede, tá? Isso vai chegar lá no servidor, endereçado para esse arquivo aqui, ó. Então o servidor vai acionar o PHP para executar esse arquivo e vai disponibilizar para o PHP os dados que ele recebeu do formulário, certo? Esse arquivo vai fazer a gravação no banco e vai dar alguma resposta. Como é um arquivo que dá alguma resposta para o usuário também, a gente faz, né, é um arquivo visual, o resultado dele é um resultado visual, a gente está fazendo aqui na pasta visual mesmo, e nós vamos colocar uma estrutura HTML aqui também, ó. Porque senão, vou fazer sem o HTML primeiro, depois eu coloco. Se a gente fazer sem o HTML, a gente não vai ter uma resposta muito bacana lá para o usuário. Tá. O que a gente precisa aqui? A gente precisa receber aqueles dados, né? A gente recebe aqueles dados através de algumas variáveis, na verdade, através de uma variável, né, especial que já existe no PHP e ela é preenchida automaticamente. Se chama post. Tá? Tem outras variáveis dessas, cada uma tem uma responsabilidade. Nós precisamos da post aqui agora. É ela que tem os dados que foram enviados do formulário. Porque o meu formulário envia pelo método post. Se eu enviasse os dados pelo método get, eu usaria a variável get para poder pegar esses dados. O que é essa variável get? Eu vou dar um var dump nela que eu peço que vocês façam também o mesmo. Aí, no meu caso, o que é a variável post? A minha variável post é uma variável que contém os dados que recebeu do formulário. Em que formato? No formato de um vetor, indexado pelo nome que eu dei para esses caras aqui no HTML. Então, deixa eu teste tt salvar. Aqui, ó, o que chegou lá? Tá falando que é um vetor de 2 posições. Na posição nome cidade tem a string teste e na posição UF cidade tem a string tt, tá? Vocês podem fazer esse teste aí para vocês entenderem como que é esse envio de dados. E se vocês não entenderem, vocês me perguntem e entrem no dia da reunião lá para tirar dúvida. Beleza. Eu simplesmente vou pegar esses dados aqui. É muito necessário que a gente faça uma filtragem nesses dados por questões de segurança do sistema, tá? Não vou fazer isso aqui agora, mas para frente a gente faz. Eu vou pegar esses dados aqui. Então eu pego isso de dentro da variável post, na posição. Aí eu tenho que lembrar o nome que eu dei aqui, ó. Eu quis dar um nome diferente só para a gente saber que são coisas diferentes. Mas geralmente a gente coloca o mesmo nome. Vou colocar aqui, por exemplo, só nome, por exemplo, ó, para manter. Mas enquanto vocês não sabem que aquele nome lá tem que ser esse daqui, eu coloquei esse nome diferente para vocês saberem de onde que ele veio. Então, nome, cidade. Ou seja, estou jogando nessa variável que eu peguei lá do vetor. Estou jogando a variável antes de usar, porque às vezes a gente faz algum tratamento com ela, tá? Se eu fosse usar direto, nem precisava pegar, né? E o F recebe aqui a mesma coisa.
na posição UF cidade. Isso. Se eu tivesse que fazer algum tratamento aqui, eu iria fazer. Não tenho que fazer nenhum tratamento, vou mandar para o banco. Não vou mandar para o banco direto, por quê? Daqui. Eu já criei as minhas classes de conexão, já criei minha classe de modelo para cidade, já criei minha classe da cidade. Então eu vou utilizar aquilo. Eu não vou fazer tudo do zero. Eu vou fazer aqui os meus require, né? Porque eu vou precisar daqueles negócios lá. Require. Estou usando require ou require once? Não lembro, deixa eu ver aqui no cidade. Require once mesmo. Beleza. Eu vou até copiar o de lá. Tem diferença de require e require once, diferença mínima, tá? Vou pegar isso daqui. O endereço é o mesmo porque eu estou na mesma pasta. Então, a minha navegação aqui é a mesma. Feito isso, eu posso criar um objeto cidade. Né? Esse é código que nós fizemos anteriormente, estamos usando agora. A gente tinha feito e testado de maneira estática. Mas agora a gente está usando de fato. Variável nome. Poderia passar pelo construtor também, se eu quisesse, né? Aí teria que arrumar meu construtor lá para aceitar isso. O F. Depois, DAO. Cidade recebe new DAO cidade. DAO cidade é incluir aquele meu objeto de cidade. Pronto. Eu não vou colocar um if else aqui para mostrar a mensagem, porque nós colocamos lá no próprio DAO cidade, nós colocamos uma mensagem, tá? Aqui, nós colocamos mensagem aqui. Mas agora que a gente já está fazendo daquela forma, se você já quiser remover essas mensagens daqui e trazer essas mensagens para aqui, aí você colocaria isso aqui dentro de um if, né? Se retorna o verdadeiro, coloca a mensagem que gravou com sucesso, se não, coloca a mensagem que não gravou. É mais consistente, porque geralmente classes de modelo a gente não tem resposta visual direta. As respostas visuais ficam aqui para classes visuais, né? Aqui nós não estamos utilizando classes, nós estamos utilizando arquivos mais diretos. PHP permite isso, trabalhar com classes e sem classes. Eu optei aqui por fazer de maneira mais direta, sem classe. Beleza. Deixa eu ver como é que tá lá. Deixa eu ver. Montes Claros. MG. Salva. Cidade cadastrada com sucesso. Aí, veio somente a resposta do meu script. Se eu quiser que essa página aqui fique um pouco com a visualização melhor também, eu boto isso aqui tudo dentro de uma estrutura HTML, que eu tinha falado aquela hora, tá? É o que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar uma estrutura HTML aqui. Caramba. Cadastro de cidade. Aqui no body, vou colocar um H1. Cadastro de cidade. E vou botar o meu PHP ali dentro. Ele tinha só abertura, precisa fechar também. Ctrl Shift I para dar uma formatada. Agora o que que eu tenho? Ó, vou executar de novo lá para a gente ver. Sei lá. Petrópolis. Rio de Janeiro, salvar. Aí eu tenho isso aqui, ó. É óbvio, a minha página HTML tem uma estrutura muito resumida, né? Só um título mesmo. Mas, por exemplo, se eu tivesse menu, se eu tivesse alguma menu lateral, se eu tivesse alguma arte, se eu tivesse rodapé, aí eu teria essa estrutura padronizada para todas. Bom, eu vou parar por aqui. Se alguém já tiver aí já com mais tranquilidade, quiser já dar uma melhorada nisso, usar alguma técnica mais elaborada, por exemplo, de filtragem de dados aqui, eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Filtragem de dados, quiser já colocar um menu de navegação, né?
Porque se eu quiser ir lá fazer um novo cadastro, tem que digitar aqui. Então a gente precisa colocar um menuzinho aqui em cima ou do lateral para que o usuário possa fazer a navegação. Se eu quiser ver se a minha lista está correta, eu tenho que colocar aqui também. Mas aí, com um menuzinho, a gente evita do usuário ter que ficar fazendo esse trabalho. Ele não pode ficar fazendo isso, né? Então, se alguém já quiser colocar um menuzinho, quiser adiantar alguma coisa, pode, tá? Mas o que eu vou pedir como meta é fazer, então, o formulário de cadastro daquele banco de dados que vocês estão utilizando lá. O formulário, né, de cadastro e o cadastro propriamente dito. Então é isso que nós fizemos aqui hoje. Peço que vocês apliquem lá naquele arquivo, naquele banco de dados que vocês estão utilizando. Beleza? E se tiver com dúvida, me avisem e apareçam lá na reunião. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Vou interromper aqui. Tchau, tchau para vocês.